qual é a importância de saber se eu tenho algum diagnóstico, seja ele dupla excepcionalidade, superdotação separadamente ou algum transtorno, como por exemplo TDAH, transtorno do espectro autista e vários outros. Por que eu devo saber se eu tenho diagnósticos, especialmente quando eu estou já na fase adulta? Eu já fiz o vídeo, a parte 1. Quem quiser assistir, clica aqui no link e vai primeiro, eu recomendo assistir o primeiro vídeo, para depois continuar esse. E esse vídeo é uma continuidade dos aspectos de por que é importante fazer diagnóstico, fazer uma avaliação detalhada aí do seu perfil e das suas áreas aí de potencialidades e dificuldades, como eu já falei anteriormente. Continuando, então, eu gostaria de falar mais um aspecto, que é a respeito de que tem alguns aspectos, especialmente do nosso funcionamento cognitivo e emocional, que não são vistos a olho nu. Então, quando o seguidor me perguntou, né? Eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para responder a pergunta de para que eu tenho que saber se eu sou superdotado? Qual que é a importância? O que isso vai fazer de diferença na minha vida? Uma das coisas, então, que eu gostaria de responder como mais um aspecto da importância de um bom diagnóstico, ou bons diagnósticos, né? É que algumas coisas não são vistas a olho nu, especialmente de quem não é especialista. Se algumas coisas não são vistas por especialistas a olho nu, imagina quem é leigo e quem não estuda, quem não é da área. Então, muito menos, né? Tem alguns aspectos, por exemplo, memória. Existem vários tipos de memória. Memória semântica, memória operacional ou de trabalho, memória no geral, né? Categoricamente, de curto prazo e de longo prazo. Memória implícita, memória explícita. Então, a gente tem categorias, né, grandes de memória e algumas subcategorias dentro de cada uma delas. Como que você vai saber como é o funcionamento da sua memória? A memória não é só, eu me recordo da minha infância desde 1 ano de idade. Nossa, que memória boa. As pessoas geralmente elas têm umas medidas assim, mais generalistas de memória, e não é assim que a gente avalia. A memória ela tem impacto direto em todas as nossas atividades do dia a dia. Se você conhece, tem um bom diagnóstico, tem uma caracterização do seu perfil cognitivo, por exemplo, você vai saber, talvez, que alguns aspectos de memória seus funcionam muito bem, talvez acima da média ou até em nível superior, muito superior. Alguns aspectos podem não funcionar tão bem, específicos, né? E isso, o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a direcionar suas dificuldades do dia a dia, vai te ajudar a ter mais qualidade de vida, vai te ajudar a ter mais facilidade de fazer o que você faz todos os dias. Imagina viver uma vida mais leve do que você vive hoje, né? Então, tem alguns direcionamentos específicos que não são vistos a olho nu, que uma boa avaliação neuropsicológica traz para nós. Como, por exemplo, a linguagem, como eu falei no primeiro vídeo, aspectos aí da própria inteligência no geral, raciocínio não verbal e várias outras coisas, inclusive emocionais e psicoafetivas. Outra coisa interessante são os aspectos de personalidade. Geralmente é um autoconhecimento e é muito direcionador saber o perfil. Isso não é algo que é reducionista, pelo contrário, isso direciona. Isso não define quem somos. Isso é importante também de ser falado aqui. Uma avaliação, qualquer tipo de avaliação, independente do tipo, ela tem um retrato ali da realidade, do funcionamento daquela pessoa, daquele paciente, mas não reflete quem ela é, a natureza dinâmica, né, dos processos psicológicos, psíquicos, cognitivos, é algo muito mais complexo do que uma avaliação, mas a avaliação ela é direcionadora e norteadora e algumas coisas não são vistas a olho nu, como eu falei. Outra coisa que eu gostaria de comentar, descobrir que você tem diagnóstico. Se você tem família, provavelmente tem mais pessoas aí com superdotação ou com o diagnóstico que você tem, independente de qual seja, todos esses têm uma alta herança genética, ou seja, tem genes relacionados com os diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, da superdotação. Por exemplo, se eu sou mãe adulta, me interessa saber se eu sou superdotada, ou se eu tenho TDAH, ou se eu tenho transtorno de aprendizagem, porque há grandes chances de, se eu tiver filhos, deles herdarem isso.
eu e meu marido sabermos então do nosso perfil, se a gente tem algum diagnóstico, ajuda não só na minha qualidade de vida, mas em ajudar de forma precoce meu filho ou minha filha. Ou, se eu sou mais jovem, ajuda inclusive os meus pais a se conhecerem, a explicar comportamentos que às vezes eram estranhos, a gente sofria, né, que a gente recebeu aí dos pais, a gente passa a entender. Isso tem impacto interpessoal nas relações. Entender que tem alguns padrões de comportamento que são esperados, por exemplo, uma pessoa superdotada, é uma pessoa que pode ter mais hipersensibilidade sensorial, pode ter algumas características aí do funcionamento intelectual muito diferentes. Imagina ser criado ou criada por uma mãe, um pai com esse perfil, sem nunca saber que tem um diagnóstico. Talvez você vai sofrer muito. Se você sabe do diagnóstico e estuda, conhecimento é vida. O meu lema, né, eu sempre falo ao final dos vídeos e em todos os meus posts que o conhecimento muda o mundo. E não muda só o mundo externo, muda o mundo dentro de nós. Conhecimento, ele é transformador. Então pode transformar inclusive famílias, relações familiares. Eu vou parar por aqui porque esse assunto é muito extenso, mas eu espero que vocês tenham gostado e se puderem compartilhar, porque afinal o conhecimento muda o mundo.